com elas, onde inspiramos e conectamos mulheres incríveis todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia. Também estamos ao vivo na Rádio Paraná Oficial, no Instagram Empreendendo com Elas e também pelo site www.radioparanaoficial.com.br. Por lá vocês podem participar enviando suas perguntas e comentários. Hoje vamos falar sobre a força da mulher jovem na política com uma advogada e líder política, a nossa querida, linda Giovana Machado. Bom dia, Giovana, e obrigada por você estar aqui conosco novamente, né? Agora, falar um pouco mais sobre todo o teu conhecimento aí, essa jovem menina linda. Bom dia, Josi. Bom dia a todas e todos que estão nos escutando. Queria mais uma vez agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema que para mim é muito caro, né, muito importante também, e sobre um assunto que é pouco discutido para pessoas no geral. Então, muito obrigada pelo espaço. Giovana, antes de começar fazendo a pergunta, eu sempre gosto de trazer para os nossos ouvintes, os novos ouvintes, quem ainda não conhece você, um pouco, eu quero que você fale um pouquinho da sua trajetória de vida, como essa menina tão nova já está aí à frente de tantas lideranças, e eu gostaria muito que você colocasse um pouquinho aqui a sua trajetória de vida para que os nossos ouvintes te conhecessem melhor. Bom, a política surgiu para mim desde muito cedo. Então, desde pequena, os próprios professores, né, já identificavam em mim uma liderança. Acho que o primeiro viés político, ou ação política que eu tive a oportunidade de fazer foi na escola, no ensino médio, um projeto social, né, um projeto cidadão, que a escola nos proporcionou, né, nos incentivou, enfim, de estar agindo na nossa comunidade. Mas a inquietação política sempre esteve dentro de mim, tanto é que desde os primeiros dias na faculdade eu já fui buscar me entender ali como é que funcionava o movimento estudantil. Já estava, já no segundo mês de faculdade, eu já estava participando de reuniões de centro acadêmico. No primeiro ano, já estava nas eleições, então já estava pedindo voto, né, para os meus colegas, enfim, trabalhando em campanha de movimento estudantil. Então, assim, sempre dentro da universidade, buscando uma melhoria para os alunos, né, buscando sempre melhorar o ambiente universitário para todo mundo. Depois, ali, foi já no terceiro ano de faculdade, já fui para o DCE, para o diretório, que é um pouco mais amplo, que trabalha, que representa os alunos de todos os cursos da universidade toda. Eu fiz faculdade na PUC, então nós tínhamos ali mais de 25 mil alunos, tanto no campus Curitiba, Maringá, Londrina, Toledo. Então, assim, era bastante gente ali para estar gerenciando, para estar ouvindo também. Então, assim, a minha trajetória sempre foi política, mas eu entrei mesmo na política institucional com a candidatura de um amigo meu, em que, de fato, eu me descobri, uma liderança ali dentro, me percebi também que a política era o meu caminho, de fato, né? Então, acho que foi tudo muito natural, fruto mesmo de uma inquietação minha, por conta do que eu via, das injustiças que eu via e queria mudar. Então, essa força, assim, para querer ajudar também e transformar a nossa realidade, a minha realidade ali próxima. Então, aí eu decidi realmente que ia trilhar esse caminho, me filiei a um partido, e aí, de fato, comecei a ocupar espaços de poder, efetivamente, dentro do partido. Aí, agora, né, dentro aí fui assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do Paraná. Então, a gente vai agora se encontrando, né, se enfiando nos espaços, vamos dizer assim, e sempre levando aí um olhar jovem para a política.
Nossa, perfeito. E bem jovem, né? Sim. Amanda, bom dia, Amanda. Bom dia, Jô. Bom dia, Giovana. Bom dia a todas as nossas ouvintes. Queria até já começar te fazendo uma pergunta. Como é que foi a reação, né, da sua família, dos seus amigos, quando te viram aí entrando realmente, de fato, na política, quando você se filiou ao partido? Porque a gente sabe que ainda existe um pouco de resistência ali, né, quando a gente vê uma mulher e jovem entrando na política. Vou dividir em algumas partes essa pergunta. Mais fácil é responder a reação dos amigos, né? A reação dos amigos foi... Puxa, demorou, né? Uau, isso é muito bom. Né? Então, assim, foi algo que... assim, eu fiquei muito nervosa quando eu fui contar para as minhas amigas mais próximas. Aí eu falei, gente, tem uma notícia para dar para vocês. E, então, eu vou entrar para política. Aí ela falou... vocês já não estavam? Então, foi algo muito natural mesmo para elas, assim, que acompanharam principalmente toda a minha trajetória, enfim. Então, foi algo muito bem-vindo, foi muito receptivo, eu fui muito bem acolhida, né? Na família foi diferente. Então, realmente foi... assim, bem difícil. Na verdade, sempre foi difícil. Desde a época da faculdade, já, em que não era nenhuma política institucional, era apenas um movimento estudantil. Apenas, né? Mas, assim, no sentido que não era visto, né? O movimento estudantil ainda não é visto como uma política, efetivamente, mas já era, só que eu ainda sofri... Já naquela época, eu sofria resistência por parte da minha família. Tanto é que eles... souberam, assim, meio que implicitamente. Não houve uma conversa do tipo, olha, vou me filiar. Entendeu? Eles souberam, nem sei quando. Acho que eles foram meio que pincelando, olhando, assim, o que eu postava, pegando as coisas no ar, entendeu? A primeira vez, de fato, que houve uma conversa do tipo, eu quero realmente participar de um evento político, assim, foi recente. A gente está falando de 2023, em que ocorreu a Conferência Nacional da Juventude, e eu queria participar, só que, para isso, eu precisava de voto. Né? Então, eu precisava submeter o meu tema, né, o meu assunto, a minha ideia de política pública, de juventude, no site lá, e angariar voto, para conseguir, né, ser eleita e ir para a conferência. Então, eu precisava da ajuda de todo mundo e não dava para, digamos assim, esconder que eu ia ficar 4 dias em Brasília se eu ganhasse. Então, assim, eu precisava realmente contar. Então, foi aí que eles realmente tiveram ali o estralo de... realmente está acontecendo algo diferente, assim. Aí me surgiu a oportunidade de estar trabalhando na Assembleia, então eles foram percebendo, mas sempre com muita resistência, né? Então eu ouvia sempre muito a frase de saia da política, a política não é para você, você já tem sua graduação, sua faculdade, você é advogada, permaneça nesse caminho, tipo, sempre com esse viés, sabe? Que a política não vai levar a nada. Então, tudo sempre foi muito, muito custoso, né? Para estar onde eu tô. Eles nem sabiam, eles souberam no final do ano passado, 2024, que eu era presidente nacional da Juventude. Então, toda a movimentação feita foi realmente sem eles terem conhecimento, assim. Então, foi, às vezes, muito doloroso até, mas... é o que se enfrenta, né? É o que se enfrenta. Então, a família realmente é complicado. Apesar de que isso no núcleo familiar, mas quando eu começo a conviver com as outras pessoas da família, né? Primos, tal, eles já vêm perguntando, mas você vai se candidatar quando? Mas, sabe? Aí já vem uma receptividade um pouquinho melhor, assim. Então, são algumas nuances, né, da mulher na política, né, do que é essa vivência. Essa vivência. Até é isso que eu queria falar com você agora. A importância da mulher jovem na política.
Já vou começar falando uma frase que eu passei a adotar muito, porque, assim, atuando, fazendo vários cursos, etc., cursos de formação para mulheres, uma frase que sempre me marca é que a mulher entra tarde na política. Mentira, não entra tarde. Ela começa cedo, mas ela é afastada da política. Então, a importância de ter jovens que permanecem na política está relacionada à quebra desse estereótipo, entendeu? De que a mulher entra tarde. A permanência da mulher jovem na política é importante para dizer assim para as outras que estão vindo, que estão começando, de que é possível. Entendeu? De que existe esse caminho. De que você não precisa ter uma trajetória, um emprego estável, etc., para você entrar na política. Que isso é para você. Né? Então, você vê jovens, mulheres eleitas que vieram de base, né, que não surgiram ali do nada. Geralmente não surge do nada, porque nada vem do nada, né? Mas entender que enxergar essa história é uma inspiração para as outras, né? Não, vou permanecer apesar de tudo, sabe? Então, assim, acho que a importância da jovem mulher na política, ela está mais ligada a isso, de que o jovem, ele tem espaço, que é possível e que a gente precisa lutar para permanecer. E não sair, se afastar e depois retornar. Sabe? Que é o que acontece. Eu concordo plenamente com você sobre isso, que é essa questão da mulher ela não ter o espaço, né, Giovana? E realmente, se veja só, até mesmo você, se você tivesse realmente concordado com muitas pessoas dizendo assim, mas volta lá para o escritório que você tem de advogada, você teria desistido. Sim. Porque nós também temos isso da questão do, então tá bom, já que estão falando, é mais difícil, eu vou parar por aqui. Exatamente. E não só isso, é mais fácil. Sim. Nossa, é muito mais fácil, né? E não que eu não gosto de advogar, ou que... Não tem nada a ver com isso. E até tentei, viu? Até tentei sair. Mas eu não sei o que acontece, o chamado é tão forte, é realmente muito forte, e aí você precisa seguir aquilo, porque você não consegue ver outro caminho de encontrar e de buscar a felicidade, porque aquilo é o que você é. Faz parte de você, faz parte de quem você é. Então, por isso que é tão forte. E aí a gente precisa de mais histórias como essa para dizer, não desista, sabe? Porque o outro caminho é mais fácil. Porque realmente vai ser difícil, vai ser muito difícil. E existem tantas... e a política, digamos assim, ela não é um caminho, como é que eu posso dizer, já dado. Cada um tem a sua trajetória. Não tem como. Ninguém tem a mesma trajetória, uma trajetória igual. Mesmo que seja uma sucessão familiar. Cada caminho é único dentro da política. Sim. Então, não é como se você tivesse uma profissão, por exemplo, advogado, né? Você se forma, tem OAB, aí você vai lá, entra no escritório, aí você vai crescendo no escritório, ou você aprende, né, a prática ali, vai conseguindo criar sua clientela para criar um outro escritório, e aí você vai se especializando. Já é um caminho pré-determinado, pré-certo, entendeu? Apesar de que tem as suas nuances. Mas a política é tudo diferente. Porque depende muito do momento, do contexto político da sua época, etc. Né? A juventude sofreu muito com a pandemia. Né? Então, são novas gerações o tempo inteiro. Então, assim, é muito mais complexo você sobreviver nesse espaço, nesse ambiente. Sim, exatamente isso. E nós tivemos aqui, que nem nós temos a Amanda aqui também, né, Amanda? Tentou a política na tua cidade. Se você quiser Sim. falar um pouquinho como que foi essa... Não, até olhando o Instagram da Giovana, me deu assim, muita nostalgia, muita lembrança de que a minha trajetória também foi bem parecida.
Eu comecei também ali na liderança de sala, no ensino fundamental, já tentava liderar ali a sala de aula. Na faculdade também fiz parte de DAS, de DCE. E até que eu morava no interior e estava fazendo faculdade na capital, e eu observei que na capital tinham muitas oportunidades para o jovem que o interior não tinha. Então, eu estava vivendo experiência que eu olhava assim, nossa, se aquela minha amiga fizesse esse curso aqui que eu estou fazendo, ou se ela participasse desse projeto que eu estou participando, mas não tem lá na minha cidade. E aí, algumas pessoas que já eram assim à frente, né, de movimentos me falaram: você consegue levar esses projetos para a tua cidade através da política. E aí eu disse, nossa, pois eu quero saber como é que eu faço para levar. Então fiz parte de uma juventude, de um partido, me filiei ao partido, pude ter ali a oportunidade de conversar com vereadores eleitos, com deputados eleitos, e eles me ofereceram a oportunidade de levar cursos que eles tinham para a minha cidade. Então, sem me candidatar, eu consegui levar cursos para os jovens da minha cidade e me candidatei a vereadora. Voltei, terminei a faculdade, voltei para o meu interior, me candidatei a vereadora. Não entrei, mas o meu candidato a prefeito que eu estava apoiando entrou. E eu fui convidada para ser assessora de comunicação da prefeitura, como eu já era jornalista. E dentro da prefeitura eu consegui fazer meio que um mandato ali, como se fosse, porque eu consegui ter acesso aos secretários. Então, os jovens, como tinham me ajudado na campanha, como sabiam que eu era uma candidata da juventude, eles me procuravam. Exato. Então, eles me procuravam e eu ia até o secretário de esporte, eu ia até o secretário de educação. Então, eu consegui levar mais cursos, mesmo sem estar como vereadora. Consegui levar cursos, consegui ajudar jovens que queriam realizar sonhos, como serem cantores. Consegui fazer inscrição para eles participarem de festivais. Nossa, consegui fazer vários movimentos. Então, eu consegui fazer a minha contribuição, consegui realizar aquilo que eu queria realizar enquanto candidata ali trabalhando na prefeitura. Parabéns, Amanda. É sobre isso, É sobre isso. É sobre e qual que é a cidade, Amanda, por favor? Baturité, no Ceará. Ceará, olha que perfeito. Sim. Isso é sensacional, são histórias como essa que fazem a gente entender que a política ela não é só sobre eleição, sobre mandato, mas sim sobre levar a política pública para quem precisa, é sobre você ouvir as demandas e conseguir articular, fazer a sua voz, a voz da juventude, a voz das mulheres chegar. Ao poder, né? Que é onde as coisas acontecem. Então, pode não ser você a ter a caneta, a assinar o projeto, mas você sabe que foi a sua contribuição, a sua articulação, a sua escuta, né? A sua liderança que fez tudo aquilo acontecer. E a sua história, por exemplo, ela não vai ser contada. Entendeu? Elas se perdem. E aí a gente fala, não tinha jovem na política, jovem mulher na política, entendeu? Só que essas histórias, elas precisam ser contadas. Elas precisam ser contadas. Entendeu? Essas histórias, elas precisam cada vez mais aparecer. Porque fala assim, que o jovem, ele não influencia. A gente ouve muito que a juventude é playground, sabe? Que a gente não sabe fazer nada, né? A gente tá brincando de fazer política, ninguém brinca de fazer política, né? A gente tem as nossas demandas, e as demandas são geracionais, né? Daqui a pouco eu não vou ser mais jovem. Tá vindo uma juventude com a qual eu não me conecto mais. Sim. Entendeu? Sim. E aí precisa que tenham jovens que né, dessa próxima geração posterior à minha, que venham e contem as suas histórias. Sim. Contem as suas demandas, tragam, né, as suas demandas. Então, por isso que é tão importante que a gente comece a olhar para essa juventude, especialmente as jovens mulheres, entendam que sim, elas querem estar na política, elas estão na política, no movimento estudantil. Inclusive, quando você olha, assim, elas são praticamente maioria. Sim. Mas se perdem. E mais do que isso, a jovem na política, ela vai para o bastidor. Ela vai para uma assessoria,
ela vai para um cargo menor, ela, sabe? Ela vai vai lá para baixo. Os bastidores, Os né? bastidores, entendeu? Por quê? Não, porque ela é sempre a secretária. Porque ela tá sempre... Porque ela é a que tira foto, porque é ela que redige ata, porque é ela que é a organizada, então vai organizar toda a parte de documento, e o homem é que fala. Sim. Entendeu? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Pelo menos na minha trajetória, nossa... sempre fui a secretária, e aí é muito lógico, se você está escrevendo, você não está falando, entendeu? Então, já teve momentos em que eu tinha que escrever e falar ao mesmo tempo, entendeu? Isso é complicado. Daí, e o homem nunca se diz assim, não, pode deixar que eu vou ser a pessoa que vai fazer a ata. Não, sempre, quem vai fazer a ata? Olha para você. É fato isso. E aí você não desenvolve. Aí a mulher, ela acaba, por uma questão também de pressão, óbvio. Pressão, questão de ter uma carreira, de, às vezes, encontrar, né, um marido, tudo, casar, ter filhos, ter outras preocupações. Aí começa a surgir, né, as preocupações do dia a dia e ela vai, naturalmente, se afastando daquilo, porque também é um ambiente hostil para ela. E é o que acontece. Ela só vai querer retornar quando ela tiver uma estabilidade. Os filhos, às vezes, já estão mais adultos, né? Aquela coisa. Daí ela retorna para a política. Aí vem, mas a mulher entra tarde na política. Entendeu? Entra quando tudo já está, né, meio que organizado, estabilizado. Sim. E é assim que a gente vai vivendo. E a gente precisa achar formas de quebrar esse ciclo. Quebrar esse ciclo. Concordo plenamente com você, Giovana. Até porque eu queria falar sobre isso. Jovens que sonham em entrar na política. O que você diria para elas começar já a atuar? O que elas precisam estar fazendo para também não cair de paraquedas, né, Giovana? Sim. Primeiro, identificar por que a política. Correto. Certo? Então, o que te inquieta? Porque ninguém entra na política justamente de paraquedas. Entendeu? Ninguém cai ali. Tem alguma coisa que te puxa para a política. Geralmente, uma inquietação. Que inquietação é essa? A sua foi a inquietação de ter cursos e oportunidades na capital para os jovens que não tinham na sua cidade. Sim. Entendeu? E aí te motivou a fazer parte da política. Então, qual é a sua inquietação? O que te incomoda? Pode ser no seu bairro, na sua cidade, pode ser na sua faculdade, entendeu? Mas, você precisa de um espaço, identificar esse espaço. Porque política, ela é ampla, ela é imaterial, mas ela acontece num espaço concreto. Então, identifica inquietação, motivação, identifica o espaço de atuação, onde você quer estar atuando, e aí, realmente, você começa a perceber as pessoas que estão em volta, que tipo de oportunidades você consegue colocar ali dentro, que tipo de pessoas você precisa se conectar para estar levando um determinado projeto, as suas ideias, enfim. E aí, principalmente, não ter medo de falar. A nossa voz é a nossa força. A gente precisa aprender a falar. Porque não é só falar. É falar e garantir que nós seremos ouvidas corretamente. Concordo plenamente com você. Para as mulheres, é importante também, desde cedo, identificar as microviolências que acontecem naquele espaço. Por exemplo, no movimento estudantil, se você me disser assim, foi uma experiência boa, assim, foi necessária. Mas, quando eu cheguei no DCE, as violências eram diárias, entendeu? Então, eram pessoas que não sabiam, assim, por exemplo, mansplaining. Já tinha pessoas interrompiam o tempo, os homens, né, interrompiam a todo momento. A gente
às vezes ficava meio, nossa, será que eu sou louca? Porque, cara, eu falei exatamente isso, entendeu? Então, as discussões de ideias, de quais projetos levar, tudo. Então, essas coisas, eu era muito nova na época, não conseguia identificar e a sua mente ficava assim, sabe, embolando. Então, aí quando você tá sozinha, claro que ali eu não estava sozinha, ainda bem, então por isso que, graças a Deus, não foi algo muito... foi algo que a gente conseguia se encontrar entre as mulheres, se unir e combater isso, né, com firmeza, mas mesmo assim não era fácil. Mas chegou ao ponto realmente de eu falar, a política não é para mim, não quero mais isso, nunca mais vou falar de política, né? E aí o caminho, por isso que eu falo, eu já tentei sair disso. Sim. Mas algo mais puxa forte de volta. que puxa de volta, entendeu? Então, o terceiro passo para quem está querendo, de fato, iniciar nessa política, nessa caminhada, é entender essas microviolências, aprender a identificar isso e a como combater. Isso é muito importante, porque lá na frente, por exemplo, agora, foi fundamental eu ter passado por essas experiências. Sim. Para poder me posicionar. E falar assim, olha, já aconteceu uma situação em que uma determinada pessoa foi querer me explicar como é que funciona, por exemplo, o fundo partidário. Aí eu já, a advogada eleitoral, especialista, e a pessoa que estava falando comigo, o homem que estava comigo, não tinha nenhuma especialidade nessa área. Eu tive que falar, olha, você sabe que eu sou especialista nessa área, né? Então, eu sou advogada do partido aqui. Você não precisa me explicar como é que funciona o fundo partidário. Não é isso que eu estou falando. Não é sobre isso. É sobre outra situação. Então, aí você começa a se posicionar. Você tem que se posicionar. Entendeu? Então, é esse o caminho, assim. O movimento estudantil é o lugar que mais tem... Como é que eu posso dizer? Bagagem, né? Isso, e mas se te traz aprende. bagagem. Onde você aprende. Tudo. Sim. Tudo. Assim, eu acho que é um dos lugares que são menos olhados e eles precisam ser cada vez mais incentivados. Sabe? Então, quando um jovem vem e fala assim, que legal, tudo, eu também queria. Aí eu olho e falo assim, você tá na escola? Tem grêmio estudantil na sua escola? Forme um grêmio estudantil. Comece por aí. A pessoa vai sentir a dificuldade, lógico. Mas é essa dificuldade que a fortalece, entendeu? E aí, sim, depois de ter passado por essa bagagem, você já entra numa política maior, que o jogo é muito mais duro, com uma força, com uma estrutura e uma visão também de jogo político do que está acontecendo muito melhor. E aí você tem já uma consciência e, claro, que fica menos frustrante, digamos assim. Fica um pouco menos frustrante para você. Concordo plenamente com você. E até mesmo para saber, né, Giovana, se é aquilo que a pessoa quer. Porque Exato. A gente também não pode esquecer que tem aquelas que eu digo que é meio que o foguinho de palha, né? Sim. Que, eu vou, e aí começa naquela euforia, nossa, tá bacana. Aí, de repente, já começa a decair, já não é bem isso que eu queria, tenho muitas tarefas, tenho muitos compromissos, já começa a deixar de ser comprometido, porque isso existe um comprometimento muito sério. Exato, né? exato. Muitas vezes você deixa de estar fazendo algo com a sua própria família, às vezes com um namorado, com um noivo, para você se dedicar a isto. Exatamente, perfeito. Então, e veja, não é porque você não está no movimento estudantil, não é porque você não é candidata, não é porque você não é mandatária ou assessora ou está ali nos bastidores de alguma forma, que você não pode falar de política, não pode buscar esse conhecimento. Então, nós somos cidadãos, em primeiro lugar, cidadãs, e nós temos, sim, o direito de ter acesso à política, de falar sobre isso, só que cada um
dentro do seu espaço, dentro da sua trajetória, da sua caminhada, né? Então, assim, não existem outras formas. De ser cidadão, de ser cidadã. Existem outras formas também do fazer política, né? Ter informação, buscar essa informação, ter um voto mais consciente, sabe? Identificar as pessoas ali que estão mais conectadas aos bastidores da política e escutá-las com mais, assim, uma escuta de fato, né? Sem um tabu, sem um estigma, sem um rótulo ali, falar que tá tudo comprado, não sei o quê. Porque é isso. A gente que tá dentro precisa dessa visão de fora também. Sim. Entendeu? Sim. Então, nós somos eleitores antes de tudo, sabe? Então, é por isso que é importante identificar o seu papel dentro da sociedade mesmo. Cada um tem o seu local, o seu lugarzinho ali. Então, tá tudo bem você não gostar de fazer parte do jogo. Sim, entendeu? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque o que parece ainda é que a política é um espaço um pouco acessível para as mulheres. Sim. A gente ainda está, especialmente com as jovens. Sim. Ela parece que realmente não é para elas. Aí a gente faz até uma pergunta, né, Giovana? Porque se pode entrar na faculdade tão jovem. Com 17 anos, geralmente já se entra, né? Sim. Mas para a política, com os seus 20, 23, é algo assim que o que você está fazendo aí? Eu não acredito que conseguiram esse espaço. Um jovem que não sabe nada. Exatamente isso. É o que sempre perguntam, né? É o questionamento que faz. Mas você não sabe nada, você não sabe nem o que você está fazendo. E aí você fica... Você tem certeza disso? Certeza, E é muito fruto dessa ideia de a juventude é fogo de palha, entendeu? Só que o espaço partidário, e aí a gente está falando de uma política institucional, e aqui no Brasil existe um grande problema de partido mesmo, que é a democracia interna nos partidos políticos, né? É muito aquém do que deveria ser, sabe? Então, a gente fala tanto de democracia, né? Mas dentro dos partidos políticos, a gente tem muitos caciques. E isso de A a Z, de um lado do espectro até o outro. Não tem, assim, não tem ideologia, não tem nada. É uma questão realmente muito presente na política brasileira. Isso é uma característica da política brasileira, dos partidos, né? E aí dificulta esse acesso da juventude. Por exemplo, são poucos os partidos que têm juventude formada. Tem um partido que destina estatutariamente fundo para a juventude. Olha só. Entendeu? Que é o MDB. E como é que você vai ter espaço? Porque você não consegue... não se cria espaço... Não se cria espaço. Condições, entendeu? E aí você não faz nada sem dinheiro. Concordo plenamente. Entendeu? E aí você quer que a juventude se financie? Como é que ela vai fazer isso? Se ela tá... Aí que vem a dificuldade. Eu preciso de um emprego para poder financiar minha atividade partidária, para poder querer continuar e permanecer na política e as coisas, entendeu? E aí fica muito pesado. Realmente, e aí acontece o afastamento. Então, só se o jovem ganha ali na loteria, se sai muito bem e é visto por alguém, é apadrinhado por alguém ou algo assim. Porque senão... não tem como as sobreviver. Condições dele fica difícil. E além de mais as cobranças. As cobranças, exatamente. Então ele fala, não, eu prefiro então ir para a faculdade e ficar ali meus 4, 5 anos e saio dali formado e vou seguir a vida. E você se perde um bom soldado, muitas vezes. Muitas vezes. E até mesmo a mulher em si, porque para nós mulheres é muito mais difícil. É muito mais, muito mais, assim, até porque a pecha da mulher na política é muito maior. Sim. Muito maior. Então, assim, é muito mais mal visto, né, a mulher entrar na política, sabe? Existe
essa ideia de que o lugar da mulher é dentro de casa. Então, o fato dela buscar desde cedo, desde jovem, estar em espaços públicos, em espaços de poder, já é difícil. Já é difícil. Já é muito difícil, entendeu? E mais do que isso, você sentar numa mesa que só tem você de mulher, você já se perde ali. Você olha e fala assim, puxa, mas só tem eu aqui, eu não consigo me enxergar em nenhum outro lugar. E acontece muitas coisas, de forma inconsciente também, de pressões, enfim, dentro daquele espaço que deveria ser de ajuda, né? Por exemplo, num movimento, né, de juventude, tudo. Poxa, todo mundo tá ali com o mesmo objetivo. Só que, às vezes, a sua voz, mesmo você sendo a maior liderança, ela continua sendo abafada. Ela continua não sendo ouvida. Ou ela continua sendo diminuída. Sim. Isso faz também com que as mulheres se afastem. Isso, infelizmente, já vi várias vezes acontecendo e é muito difícil. Que quando chega nesse ponto da mulher se sentir excluída, de se sentir isolada, de achar que sua voz diminuída, de se sentir silenciada. Sim. É difícil retornar. Então, a gente precisa aprender a identificar, a criar ambientes acolhedores para as mulheres, para que isso não aconteça. Concordo e isso plenamente. impacta na representatividade feminina. Sim. Porque aí você não tem candidata de base, que vem de base. Você tem candidata que surgiu ali, que a pessoa, às vezes, laça na rua, Sim. Principalmente em cidade pequena. Não é à toa que nós temos uma quantidade gigantesca de ações de fraude à cota de gênero. Nós temos um recorde, atrás de recorde, todos os anos, de mandatários sendo caçados por conta de fraude à cota de gênero. Justamente por isso. Porque não existem essas mulheres. Não existem essas mulheres. E, assim, em muitas cidades ainda não existem mulheres com cadeiras como vereadoras nas câmaras. Não tem. Muitas. Não tem. Se a gente procurar algumas cidades aí... A maioria das cidades ainda está... Ainda não se tem essas mulheres que muitas vezes estão ali, uma jovem que poderia estar sendo lapidada de uma forma... Exato. bacana, de uma outra maneira, às vezes ela é até, como você acabou de colocar, silenciada. Isso, perfeito. E às vezes também tem um negócio que é ego. Então, os homens, em algumas posições, eles têm um pouco de medo da potência feminina. Porque a gente tem um olhar diferente. Porque a gente tem demandas diferentes. Que a gente tem uma vivência única, que é só nossa. E isso incomoda. Sim. Porque o poder da fala, por isso que eu digo, que a nossa voz é a nossa força. A gente precisa aprender a falar. Precisa. Então, enquanto... Aí tem uma amiga minha, que também já foi presidente, né, de juventude e tudo, e ela tem uma fala muito poderosa, que ela sempre diz em todo evento de juventude que a gente convida ela para participar. Ela é mais jovem, no caso, né? Ela fala assim, quando vocês tiverem um microfone, falem. O que interessa? Fale. Pegue o microfone e fale. Porque a sua voz é a sua força. E isso que a gente precisa deixar marcado na mente das jovens, dos jovens, de todo mundo. A gente precisa falar. Com certeza. E para as mulheres, né? Para as mulheres, Giovana, no geral. que precisa tanto, porque eu sempre me coloquei muito assim, também de ser essa pessoa que tenta ajudar um máximo de pessoas. Então, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui para a comunidade, vamos fazer. Então, vamos buscar como nós podemos estar fazendo para melhorar. E eu sei que aí você entra com aquela coisa, a política não é para mim,
vamos deixar isso aqui de lado e eu vou ali no dia que eu tenho que votar, exercer, né, o meu voto. Eu pego aquele papelzinho com o nome de alguma pessoa e vou fazer isto. E isso aí, para nós mulheres, tem que ser mudado. Porque às vezes a gente vem muito por influência do marido, pelo o irmão, alguém mais próximo, homens. Sim. Dificilmente a mulher tenta te influenciar, é muito mais os homens tentando te influenciar. Exato. Para que você vote. E aí você faz aquilo e não teve mudança nenhuma para você. Até mesmo porque nós, mulheres, nós temos que entender que hoje nós precisamos muito da política. Sim, com certeza. Até mais que os homens. E eu falo isso aqui no programa diariamente. Por quê? Porque quando você precisa de um bom hospital para ter o teu bebê. Sim. Um bom posto de saúde para que você possa, sim, fazer o seu pré-natal. Exato. A escola, a creche. Você volta a trabalhar, você vai deixar essa criança aonde? Sim. Sendo que as escolas particulares estão com valores muito altíssimos. Não tem como. O poder, a questão do ônibus, como é que você vai até o teu trabalho? Segurança. A segurança para a mulher. Para a mulher. A questão também até mesmo das polícias em relação ao cuidado com a mulher. Então, hoje, se você for analisar, a política para a mulher está sendo muito mais importante até que para o homem. Isso. É porque, assim, a gente precisa voltar na história, né? O homem sempre votou, né? Vamos falar de Brasil. Aqui, a história do voto, né, no Brasil. Já desde o período colonial, já existiam votações para a administração da cidade, né? Sim. Eram homens livres, no caso, portugueses, né? Na época colonial, no período colonial. Mas após 1824, né, a Constituição ali, que o Brasil se torna a República, né, do Brasil, a gente tem já o voto apenas de homens. Sim. Homens livres. Ainda escravos não podia. Na época, ainda, né, era a época da escravatura. Então, aí eles... Olha quanto tempo eles já estão exercendo sua cidadania. Sim. Aliás, até analfabeto podia votar. Claro que era um voto de cabresto, né? Não era voto... era voto aberto, não era republicano, não era... Né? Não era nem de longe uma democracia, nada, óbvio, mas já existia o voto. A mulher foi poder votar no Brasil em 1932, tendo sua primeira mulher eleita, Carlota Queiroz, em 1933, para a Assembleia Constituinte de 1934, na era de Vargas, né, Getúlio Vargas, para a nova Constituição de 1934. Só que aí a gente fala assim, vencemos. Detalhe, qual era o voto? Quem podia votar? Mulheres, solteiras ou viúvas, que tinham remuneração. Ou casadas com autorização do marido. Com autorização do marido. Nossa. E aí o voto era facultativo. O voto feminino só foi equiparado ao masculino em 1965. Ou seja, 30 anos depois. A gente já demorou, olha, de 1824 a 1930. Já foi um século. Sim. Aí, de 1930 a 1960, para equiparar o voto feminino ao masculino. É muito recente. É a história do Brasil recente. Então, assim, a mulher, e isso demarca um espaço muito claro em que o espaço da mulher é dentro de casa. Sim. Não é lá fora. Lá fora. E por que o voto... Veja bem, por que o voto
da mulher solteira ou viúva, ele era condicionado a uma atividade a uma remuneração, né? Ela tinha que estar trabalhando. Sim. Porque o trabalho é público, é fora de casa. Você tinha que sair para trabalhar. Você tinha que sair de casa. Então, o trabalho também era masculino. Naquela época. Naquela época. Entendeu? Sim. Por isso, o universo... Então, a mulher ela já tinha que estar no universo masculino para poder ter o direito ao voto. Porque o voto era do homem. Sim. Entendeu? E a política era do homem. É isso. A política era do homem. O homem permitiu que a mulher pudesse votar. Isso é verdade. Porque sem o homem a gente não ia votar. Sim. Claro, teve muita luta, Sim. mas precisou de um decreto assinado por um homem e votação majoritária de homens, porque era uma deputada federal contra 300, entendeu? Para poder votar na Assembleia lá e dizer e consolidar o voto feminino na Constituição e para nunca mais retroagir esse direito. Então, por isso que quando a gente fala dessas dificuldades, a gente precisa entender também que é muito recente a mulher estar no ambiente público, estar fora de casa. Sim. Porque até recentemente a gente não tinha nem direito ao divórcio. Não. É da década de 70. Sabe? Por que a violência contra a mulher, a violência doméstica, né? Ela foi por muito tempo tabu. A célebre frase, né? Em briga de homem e mulher, ninguém mete a colher. Porque a política pública não podia estar agindo dentro da casa. Não entrava dentro da casa. Porque é privado. Que a gente tinha um espaço privado, um espaço público muito bem definido. Sim. E o público sempre foi dominado pelo homem. Por isso que as políticas sempre foram para os homens. Uhum. Sempre. Entendeu? Sempre. E aí, paulatinamente, as mulheres reivindicando, as mulheres indo lá, adentrando ao mercado de trabalho e fundindo o espaço privado com o espaço público, aí a gente começou a ter realmente uma maior interferência do poder público no ambiente privado, na casa das mulheres e tudo mais. E aí a gente começou a ter uma luta maior por esse combate à violência doméstica. Então tá tudo conectado. Sim. Tudo conectado. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Mas na Rádio Paraná Oficial, eu que estou aqui hoje com a Giovana, que está conosco falando muito sobre política da mulher para a mulher. Giovana Machado, que é advogada e também líder política. É um assunto, Giovana, que muitas de nós mulheres muitas vezes não gosta de comentar e falar, mas é preciso, né? É preciso falar e bastante. Temos muitas coisas até. Gente, a gente fica aqui nos bastidores também falando muito sobre política. E aproveitando já, a gente está entrando aqui nesse segundo bloco, queria dizer para as pessoas continuarem nos seguindo. Estamos ali nas redes sociais, no Empreendendo com Ela no Instagram, também no www.radioparanaoficial.com.br. Por favor, siga-nos lá, faça suas perguntas e eu queria falar sobre os jovens políticos e vereadoras eleitas. Opa! Hoje temos exemplos incríveis de jovens que estão conquistando espaços na política. Que aqui em Curitiba, por exemplo, foram 2 vereadores, né, Giovana? Que foi o Guilherme. Vereadoras. 2 vereadoras? Sim, também. Uau! Nós tivemos Guilherme Kilter, Isso. Do Novo, e a Camila Gonda, do PSB. PSB. Isso. E mais uma outra jovem. Isso, é a Laís Leão, do PDT. Leão. Isso. Correto. E qual eles a idade têm. da Laís Leão? Eu já não sei, só sei que ela é jovem. Porque eles estão com 23 e 24 anos. Então, esses são os mais jovens. Esses são os mais jovens. Os mais jovens. Isso, são os mais jovens. Isso, mas ela é de abaixo de Curitiba. 30. Ela é abaixo de 30. Uhum. E a Camila Gonda é a mulher mais jovem eleita hoje. Isso, exatamente. Exatamente, perfeito. E como que você vê isto, Giovana? Essa turminha aí da geração Z, vamos dizer assim? Isso.
Olha, é muito orgulho, assim, que eu vejo, né? A Camila foi minha caloura, inclusive. Uau! Sim, eu vi ela, na verdade, lá já no movimento estudantil. Eu já estava no DCE na época, ela disputou a eleição do Centro Acadêmico de Direito da PUC já, então ela sempre foi bastante ativa, assim. Então, é uma grande honra, né, a gente ter conseguido eleger. A Camila já está disputando já faz um tempo já, é a terceira eleição, na verdade, que ela disputou e ela conseguiu então ser ela eleita. se candidatou a primeira vez com quantos anos? Em 2020 foi com 18. Com 18 Com 18 anos, anos, ela conseguiu já mais de 1.000 votos. Então, isso já mostra o quanto ela já era, assim, uma liderança... O quanto que ela estava Sim. buscando algo para ela e que ela não caiu de paraquedas. Isso, Correto. exatamente. Então, ela veio... Ela é um exemplo que veio da base, né? Já o Guilherme Kilter, ele tem uma influência bastante em jovens de igreja, tudo, né? Então, isso também traz uma força. Mas todos, assim, se você vê, eles têm uma presença muito marcante nas redes sociais. Sim. Que é o diferencial dessa geração Z, né? Que eles têm realmente essa presença de rede muito grande que deu resultado, né? A gente está vendo que está dando resultado. Mas a gente pode citar vários outros, né? Como, por exemplo, deputada Tabata Amaral, o deputado Amon Mandel. Inclusive, o Amon, ele foi o deputado federal mais jovem eleito, né? Ele foi eleito com 21 anos, que é a idade, a idade mínima para se candidatar a deputado federal. E, na verdade, ele se candidatou ainda com 20, salvo engano, mas impostou com 21. Então, assim, é um marco. Inclusive, ele foi o deputado federal mais bem votado proporcionalmente do país. Ele estourou de voto no Amazonas. Então, realmente, é um grande exemplo também. Grande exemplo. Rede social. Ele tinha 1 segundo, gente. Ele tinha 1 segundo de TV e ele falava, ganhou, beba água. Use o cinto, sabe? Ele foi muito marcante nesse ponto, assim. Foi um grande sucesso. Então, viralizou demais, assim. E faz um mandato super legal. A Tabata também, que é muito jovem. E aí vem inspirando cada vez mais, né? Nós temos também uma vereadora lá em Salvador, que é uma jovem, que fez quase 10.000 votos lá, e ela vem da periferia de Salvador, sabe? Então, sempre atuando, uma liderança que realmente foi construída ali nas ruas da periferia, sabe? Então, a gente tem vários exemplos aí. A gente teve nessa eleição muitos jovens candidatos também, sabe? Que vêm de movimento estudantil, vêm de movimento mais popular também. E aí, é isso. A gente precisa entender que tudo tem seu tempo e a juventude, ela está conseguindo o seu espaço, né? Isso é muito... Então, é muito bom ver isso. É muito satisfatório, né? Ver que realmente a juventude está conseguindo ter esse sucesso eleitoral também, né? Não só político. Sim, e nós ficamos muito felizes já por ter conseguido ali as cadeiras para as nossas vereadoras, né? Que já é um marco para Curitiba. Isso. Ter tido já ali as 12 cadeiras para as mulheres. Eu, logo quando foi ali realmente vista, eu já parabenizei elas. Tenho o prazer de conhecê-las, algumas que já estiveram aqui conosco na rádio. Então, assim, a gente já fica muito feliz. E quando se vê mais jovens vindo com esse trabalho, essa busca e querendo fazer o diferencial, porque muito se fala assim, né, Giovana? Como a gente já citou a questão da faculdade. Então tem o jovem que realmente quer fazer natação, então ela vai, aquela atleta para natação, muitas vão para o vôlei, para o futebol, mas não se fala aquela jovem quer ser política.
Exato, exatamente. E é sempre essa busca. Foi assim e foi assim no futebol, quando, né, as mulheres realmente... eu tenho uma filha hoje de 27 anos, a Jéssica Caroline, e a Jéssica, muito pequena, sempre quis jogar muito futebol, porque também em razão do irmão, que já jogava. E você não sabe o quanto foi difícil para a Jéssica, ela que é de 9'7", que a gente sempre fala assim, né? A dificuldade que ela tinha em jogar bola, porque não tinha escola para as meninas. Sim. Escolinha para as meninas, porque não tinha professoras e era uma situação muito difícil. Então, nós tínhamos que colocar ela junto com meninos e aí sempre teve muito bullying. A gente ter que sempre se colocar ali na posição e dizer, não, ela vai jogar, eu quero que a minha filha jogue sim. E muitas vezes pedir até para que o adversário pegasse mais leve, porque, claro, se colocou ali no campo, vai. Mas, assim... Depois, com isso, graças a Deus, as coisas foram acontecendo. Hoje a gente tem aí Marta, mulher incrível do futebol feminino, Tamires, muitas grandes outras mulheres. Mas a gente viu o quanto foi difícil para que ela... E até quando chegou uma certa idade, a gente falou, filha... vamos então, o que você vai decidir? Ela, mãe, eu vou para a faculdade, porque eu acredito que o futebol, para você ter ideia, se ela quisesse continuar a carreira dela aqui, eu teria que mandar ela para fora do Brasil, mais ali aproximadamente para os Estados Unidos, para onde ela iria fazer a faculdade e ingressar em algum clube pela faculdade. Aí você coloca uma menina de 15, 16 anos num avião e manda assim... Não tem como. Difícil para os pais também, né? Então, foi onde que a gente achou... Ela então falou, não, então eu vou brincar de jogar bola, que é algo que ela ama, e vou para a faculdade. E quando ela já estava decidida, aí se começou a ter algumas escolinhas, algumas professoras, ter espaço, conseguir, sim, colocar o futebol feminino. Mas veja o quanto é difícil. Difícil, custoso. E custoso. Exato. E isso não fica longe da política. É porque são espaços demarcados, né? Esse o esporte, é o espaço do homem. Do homem. Né? E aí a casa, enfim, é espaço da mulher, né? Tem o espaço da beleza, é espaço da mulher. Sim. Então... A gente tem isso, inclusive, né? A gente fica muito indignada até hoje, porque mesmo as mulheres tendo espaço no futebol, elas ainda ganham menos que os homens. Sim. E até quando se tem ali alguma premiação, elas ganham muito abaixo a premiação dos homens quando eles são campeões, quando eles ganham algo a mais. E isso a gente até fica um pouco indignada, porque elas lutaram, conquistaram e estão ali jogando e fazendo... da mesma forma que o homem, mas infelizmente... E hoje se tem isso muito. Tem. Ainda, né, Giovana? Sim, salários que não são ali proporcionais para a mulher, não é o mesmo para o homem. Exato. A gente tem muita desigualdade, né? Isso é a desigualdade do gênero mesmo. Então, a partir do momento em que a mulher sai do espaço privado e adentra o espaço público, sofre muitas resistências, não é? Então, essa quebra começou muito recente, não é? Então, até a Primeira Guerra Mundial, a gente não tinha, de fato, essa grande necessidade da mulher tá no mercado de trabalho, então tá adentrando no universo masculino, digamos assim, né, que sempre foi destinado ao homem. E a gente está falando de século XX. Sim. Sabe? Sim. Então, hoje a gente tá chegando à marca de 100 anos, sabe? De marcos, assim, importantes. Claro, mais, assim, massificado, né? Tô dizendo de uma forma massificada. Sim, entendemos. Então, por isso as grandes dificuldades. Então, a gente ainda, as mulheres sofrem muita resistência mesmo. Muita resistência, né? Exato. E até mesmo, né, Amanda, apesar de tantas, Amandas e Giovana, apesar de tantas conquistas, ainda vemos situações de desrespeito contra a mulher na política. Com certeza. Um exemplo foi o caso das vereadoras da Câmara Municipal de Curitiba, que enfrentaram críticas ofensivas sobre suas
Suas roupas durante a posse. E foi algo assim que a gente ficou assim, sem acreditar que estava acontecendo aquilo. Exatamente. Foi lamentável, Lamentável né, o a episódio, fala, como a foi fala, colocado tudo, ali. Exato. E assim, até para uma provocação aí para os ouvintes, aproveitar o espaço de reflexão. Com certeza, Giovana. Assim, não vou nem comentar sobre a questão da fala em si, mas Não. estavam comentando, né, era o decote, foi uma questão de decote, que foi o destaque, né, de uma forma pejorativa ali, estava por conta da vestimenta, mas a questão é, por que a pessoa destacou a roupa das vereadoras? É engraçado, né? Porque a gente não olha para a roupa dos homens. Não. Já pararam para pensar? E aí você olha para eles, estão todos iguais. Todos Sim, de terno e gravata, às vezes com a mesma cor, com a mesma paleta de cores, modelagem, tudo padronizado. Sim. E as mulheres não, tem uma diversidade de roupas, de formas de vestir, tudo muito elegante. Elas estavam todas lindíssimas, elegantérrimas. Só que aí você tem essa questão, né? Não sei se os ouvintes sabem, né? Mas é uma curiosidade que nos regimentos internos das casas legislativas não é raro ter o que a gente chama de dress code, né? Que é um código de vestimenta, em que é obrigatório ao parlamentar, ao adentrar no plenário, estar de terno e gravata. Ele só pode entrar no plenário se ele está de terno e gravata. E a mulher, como é que entra de terno e gravata? Vocês já pararam para pensar? Mas existe o dress code para a mulher também ou não existe? Não existe. Não existe. Está entendendo? Então, daí que na Assembleia Legislativa, não raras vezes, a Ana Júlia, que é uma jovem mulher eleita, né, deputada estadual, muito bem votada, entrava com camiseta. Com camiseta. E assim, não que seja errado, não é essa a discussão. Não é essa a discussão. Não é essa a discussão. Concordo entendeu? plenamente com Eu tô você. dizendo assim, é que o vestir, roupa, faz parte da composição da nossa imagem. Sim. A nossa fotógrafa, Amanda, aí, deve discorrer muito melhor do que eu sobre isso. Mas a reflexão a imagem do feminino não é compatível com a imagem do poder. E aí, qual é a roupa que representa o poder masculino, o poder no masculino? Qual é a roupa masculina que representa o poder? Não é o terno e gravata? É o terno e a gravata. Você vê o advogado, o desembargador, você vê o promotor, o juiz, você vê o presidente da República, né? Sempre nas ocasiões né, solenes de terno e gravata. Sim. Você vê os grandes executivos, quando eles querem mostrar poder, eles vão todo vestido com o seu melhor terno. O jornalista, quando está à frente de uma bancada muito séria de um jornal. Exatamente. Mas e a mulher? Qual é a roupa? Tá abrindo um triplex na nossa cabeça agora. Não, mas qual é a roupa da mulher? Realmente. Que representa o poder? Qual é a cor que representa o poder para a mulher? Existe? É o tweed lá, Rainha Elizabeth? Não se sabe. Não se sabe. Por que a Dilma era muito criticada? Porque que roupa que ela ia usar em solenidades? Você está entendendo a complexidade da situação? Então, assim, por quê? Porque para o homem sempre foi muito natural isso. Sim. Agora, para a mulher não é natural. Ela sempre teve que cavar os seus espaços, entrar do jeito que dava, e se encontrar, conseguir lutar muito para permanecer nesses espaços, para estar ali. E aí a roupa que compõe a imagem dela, de poder, gera um questionamento. Eu gosto muito de uma referência pop, que todo mundo vai rir aqui, mas eu não sei se vocês lembram do Legalmente Loira. Sim. Da Ellie Woods. Aí tem o 2, né? Vamos fazer o 3 agora, mas tem o 2. E o 2 é ela querendo lutar contra os testes de cosméticos em animais. E ela vai ser assessora no Capitólio de uma deputada.
E, gente, ela é toda cor-de-rosa, né? Com Vai aquela lá, cachorrinha, com toda com aquela a cachorrinha na bolsa. bolsa maravilhosa. Então, assim, ela entra toda purpurinada, toda cor-de-rosa. E as pessoas simplesmente não reconhecem ela como uma liderança. Sim. Ela tem que realmente lutar muito, Muito. assim, de uma forma muito alegre, muito jovial, muito, né, na esportiva ali, mas ela tem que lutar bastante pra permanecer naquele lugar e falar com propriedade, entendeu? Porque ela não era reconhecida nesse momento. Então, esse caso, assim, é muito interessante pra gente refletir sobre isso também. Sim, importantíssimo essa colocação que você colocou, porque realmente não se tem. A mulher vai de terno, de terninho, vai com um vestido, como estava algumas das nossas Sim. vereadoras maravilhosas, lindas. Lindas. A gente viu foto por foto delas para descobrir o que estava de errado. E todas estavam maravilhosamente bem. Decote era aquele colocado. que o cara viu, que não sei aonde que tava. E, inclusive, eu acredito que todas elas, como eu falei, têm a sua coach ali, que deu toda uma assessoria sim. para elas estarem naquele momento, que também para elas estavam com seus esposos, com seus filhos. Sim. Então, era algo que a conquista delas, já pela luta que ela teve Sim. para se candidatar. Exato, Quando ela exatamente. consegue, não é colocado Tudo isto, é colocado A roupa. A roupa. Ou seja, você desqualifica a mulher ali naquele espaço de poder. E a gente identificou muito isso, né, José? Nós comentamos aqui no programa, falamos sobre isso, postamos em nossas redes sociais e nós identificamos que essa foi uma forma, sim, de desviar o foco ali do histórico Do que histórico que estava ali, acontecendo com as né, mulheres. da trajetória delas, da conquista histórica, na verdade, que estava acontecendo ali, de Exato. 12 mulheres assumindo ali as cadeiras. Exatamente, que aumentou em... Tipo, dobrou praticamente. Sim. Que antes eram 7, agora são 12. São 12. E Então, que eu quero que vire 18, que eu quero que vire 20, e que eu quero que seja 30. igual a igual. Igual a igual. Eu quero meio 30 a meio. já. Eu já quero 30, entendeu? Porque a gente ficou muito tempo, os homens ficaram muito tempo tendo tudo. Tendo tudo. E a gente nada. Concordo plenamente com você. E como que você avalia essa situação? E como podemos enfrentar esse preconceito na política, Giovana? Já que isso acontece, você veja que também agora acaba assustando um pouco das nossas meninas, das nossas jovens, Sim. que já vai com esse medo de falar assim, e agora? Porque se tem todo tipo de preconceito certeza. quando se vai, né, para essa questão da política. Sim. Eu acho que o primeiro passo é a gente descriminalizar a política. O que eu estou querendo dizer com isso? Hoje, as pessoas têm uma ideia muito errada da política. Diz que tudo é corrupto, que nada presta, que nunca anda, nunca muda, etc. Isso não é verdade. A gente pode citar muitos exemplos aqui, né? Não vou ocupar o espaço sobre isso, mas, assim, a gente precisa realmente parar de dizer que política é igual às pessoas que estão... Igual político. A gente precisa saber diferenciar isso. E aí existe o bom político e o mau político. Esse é o ponto. Aí, porque assim, o que acontece? Quando a gente se afasta da política e diz, ela é ruim, tudo que tem nela não presta, então você não joga... Quero me não envolver. quero me envolver, não quero que minhas pessoas queridas se envolvam, porque é sempre muito difícil, muito complicado, não sei o que lá, vão sofrer muito, porque é isso que a gente escuta. Sim. Aí a gente deixa que maus políticos ocupem aquele espaço. Porque não existe espaço vazio na política. Ponto, não existe. É aquela coisa de quando os bons se calam, né? Exatamente. Os maus vão lá e falam, e se aproveitam disso. Então, a gente precisa ter essa diferenciação, essa descriminalização da política, inclusive por parte da mídia. Acho que esse é o primeiro passo. Segundo, é agir no pensamento, na estrutura mesmo de pensamento, né, das meninas, das pessoas. É o empoderamento, né? Então, que fala-se muito aqui, o empoderamento feminino, mas é, de fato,
parar de dizer que o lugar da mulher não é na política, sabe? Então, todos esses movimentos de dizer, lugar de mulher é na política, lugar de mulher é onde ela quiser estar, etc., ajuda muito. Parece que não, mas ajuda, porque ele muda o nosso imaginário, entendeu? A gente, por exemplo, filmes, né, ajudam muito a gente quebrar esse estereótipo, por exemplo, entendeu? Antes, o que a gente tinha de conto de fadas, por exemplo? Sabe? Mulheres submissas aos seus maridos, entendeu? Hoje a gente tem releituras, né, dos contos de fadas, etc. Outras produções cinematográficas de desenho animado, etc., que já mostram uma outra posição. Por exemplo, sempre gostei muito de Mulan. Achei sensacional. Gente, Mulan é de 1900 e bolinha. Olha que fantástico, sabe? Uma mulher lutando na guerra por causa do seu pai, sabe? Para que o seu pai não morresse na guerra, entendeu? E ela salva tudo, assim. Você tem a Valente, você tem Moana. Parece coisinha pouca, mas é muito. É muito. Gente, quando lançou Frozen, a frase da Elsa dizendo que não para Anna, né, que ela não podia se casar com o homem que ela acabou de conhecer, quebra toda uma linha de raciocínio, de imaginário construído, entendeu, sobre isso, e dizer, você não precisa de um homem para te validar. O casamento não é a sua única opção de existir. Se você quiser, beleza, mas conheça antes. Sabe? Sim. Você não vai ser igual a Bela Adormecida, assim, né? Ou a Branca de Neve. Um primeiro beijo, ponto, casou, entendeu? Entendi. Então, é um pouco dessa desconstrução mesmo. Desconstrução e construir uma nova mentalidade, sabe? Porque é assim que a gente se combate. E mais do que isso, é construir não só uma nova mentalidade para meninas, mas também, né, um novo feminino, mas também um novo masculino. Concordo plenamente. Entende? Isso passa também por desconstruir e construir uma nova masculinidade que respeite as mulheres, que não entendam que que o homem está no topo e é dono de tudo. Entendeu? Que são iguais. Sim. Certo? Inclusive, a gente vai entrar agora com esse assunto, que é a implantação do protocolo não é não. Tem tudo a ver com... Tem tudo a ver. Você viu como que realmente você veio trazendo e eu já fui pensando. Realmente. Tem tudo a ver mesmo. Tem tudo a ver. O que é o protocolo não é não, né? Para quem ainda não se acostumou, é uma política pública de combate a assédio. Assédio, violência sexual, dentro de bares, restaurantes, casas noturnas, shows que tenham bebidas alcoólicas, eventos esportivos, enfim. E traz para o empreendedor, no caso, para o dono do estabelecimento comercial, também a responsabilidade por cuidar daquele espaço, por tornar aquele espaço um espaço seguro para mulheres. Sim. Então, tem uma série de ações que precisam ser tomadas pelos empreendedores, né, pelos donos dos estabelecimentos, para assegurar não só que não haja, para prevenir o assédio, para prevenir a violência sexual, tanto com treinamentos de funcionário, tem ali salas, né, para acolher vítimas, salas específicas para acolher vítima, treinamento no sentido de evitar o assédio, né? Identificar no momento e já afastar a situação, campanhas, enfim, para o que fazer quando sofrer um assédio ou ver alguém sofrendo um assédio, enfim. Então, tudo isso é parte do protocolo.
deveria ser implementado por todo mundo em setembro de 2024. Né? Então, é uma lei bem recente mesmo. E a gente está na luta aí de ter, de fato, um espaço de lazer seguro para as mulheres. Certo? Tem que ter também a ação conjunta com a polícia, com hospitais, enfim, é uma política que precisa ser muito bem articulada e, por isso, tem muitos desafios. Né? E a ideia do protocolo Não é Não é justamente quebrar, romper essa cultura do... Não sei se eu posso falar aqui, mas cultura do estupro. Por quê? Por que isso acontece, né? Nesses ambientes especificamente? Porque a mentalidade é de que a mulher está suscetível, o corpo da mulher é público naquele ambiente. E aí ela já está alcoolizada, aí ela está trajada do jeito que eles acham. Que ela quis sair daquela maneira. Quis sair daquela maneira, só que tudo vira uma culpa. Sim. Gera uma culpa para aquela mulher. Sim. Entendeu? Então, ela é considerada a prostituta, ela é considerada a pervertida, ela é considerada que... a mulher fácil. É fácil e que ela estava ali porque ela queria, então ela estava sujeita a isso. Não, ela não está sujeita a isso porque o corpo é dela. Porque só toca quem ela quiser que toque. Entendeu? Sim. É muito simples. É muito simples. Mas, por conta dessa construção de uma masculinidade que não respeita a mulher, que acha que é dono mesmo. Exatamente. É dono. Que precisa estar se impondo, que precisa ser o garanhão, que precisa estar, sabe, ou que acha que a mulher está se fazendo de difícil. Não, ela não está se fazendo de difícil. Ela não quer, ponto. Ela não quer. É isso. Só que ele não respeita. Ele não entende o não. Ele não aceita o não. Então, ele tenta até cruzar o limite e ir para uma violência. Então, o assédio, a gente precisa entender também como uma violência. Porque ele também vem dessa invasão. O assédio, a palavra, o termo, a etimologia mesmo do assédio, vem lá do tempo feudal, em que assédio era uma palavra militar. Olha só que engraçado, né? Não sei se vocês sabiam, mas assédio, se você pesquisar, inclusive, o significado é militar. É uma gíria militar. Nossa. Porque eles ficam ali fazendo o cerco e assediando o quê? Para poder entrar no domínio daquele território. Entendeu? Então, é uma estratégia militar. Do quê? De invadir um outro estado. De invasão. E aí, a gente vem tendo esse assédio aqui. Hoje, o assédio, de fato, ele é criminalizado. Mas é o assédio sexual apenas no ambiente de trabalho. Mas o assédio acontece na rua. O assédio ele acontece no ambiente de um estabelecimento comercial. E eu fico pensando em outros também, lugares. E eu fico pensando também, Giovana, até a questão dos ônibus, né? Nos ônibus, também no transporte público, né? Não é considerado assédio, mas é considerado importunação sexual. Só que mesmo assim, gente, tem tantas nuances... Sim. De assédio, tem tantas formas de assédio que a legislação ainda não está preparada para lidar com isso, entendeu? E aí a gente entende o que é, no fim das contas, o assédio. Né? É justamente você invadir o espaço do outro. Invadir o espaço do outro. Simplesmente por querer dominá-lo. Então, a partir do momento em que a mulher diz não... E a pessoa insiste e pega nela e, enfim, ou rouba um beijo. Gente, isso é assédio. É assédio. Porque sim, uma imposição. É tentativa de domínio. É invasão. É invasão do espaço do outro. Você não está respeitando o espaço do outro. Certo? Aí pode, obviamente, progredir essa violência a uma violência mais severa, que, de fato, é a violência sexual.
né? Então, tá tudo conectado. Assim como a violência doméstica. O feminicídio. O feminicídio é a última esfera, quando tudo falhou, e aí essa é o último ponto da violência doméstica. É o feminicídio. Sim. Mas começa... eu sempre falo isso aqui. Começa já com a violência psicológica. Sim. Que às vezes é leve, às vezes ninguém liga. É exagero. É exagero. Às vezes, a própria legislação não consegue proteger essa mulher, não consegue proteger ela. E aí, o que acontece? Vai progredindo. Vai progredindo, porque você não precisa... Porque daí, na violência doméstica, não há invasão, né? Não. Porque tá dentro da casa. Sim. Isso mesmo. Há uma intimidade. Há uma permissividade maior. Então, é um pouquinho assim do que a gente... da ideia do protocolo Não é Não. Então, ele vem justamente nessa ideia, necessidade Giovana, de proteger principalmente jovens mulheres que frequentam esses ambientes, né? E são mais alvos, né? A violência sexual, inclusive, ela atinge meninas e mulheres nas idades entre 9 a 29 anos. A maior parte das vítimas estão entre essa faixa etária. Depois é muito mais difícil, é muito mais raro. Então, por isso que a gente precisa falar mais sobre isso, quebrar esse tabu, para conseguir proteger essas meninas e mulheres mesmo desse tipo de violência e cada vez mais entender que o assédio é uma forma de violência. Não é algo leve, é o princípio. É um princípio que pode gerar, sim, e pode levar a uma violência ainda maior, ainda mais grave, que tem consequências devastadoras para a nossa vida, para a vida das vítimas. Aliás, o assédio, ele nunca vem sozinho. Porque você pensa assim, que uma mulher na sua vida, jovem, ela vai estar frequentando esses ambientes, certo? Sempre na faculdade, ela anda pela rua, ela frequenta ambientes regularmente, ela anda de ônibus todos os dias. Já pensaram o impacto na saúde mental dessas mulheres? Exatamente. Porque não é O problema do assédio, que não é visto, que às vezes é pouco sentido, é isso. É porque a gente está falando de uma ação isolada, mas o problema é que essa ação não é isolada. É um conjunto de ações que gera um problema, inclusive síndrome de pânico, nessas vítimas de assédio. Sim. Sabe? Então, e aí afasta as mulheres de lugares de lazer, enfim, que elas poderiam estar. E coloca elas para dentro de onde? De casa, de novo. Em que elas também estão suscetíveis a uma violência cada vez mais gravosa, como a violência sexual, que acontece mais de 80% em casa, com parentes. Sim. Sabe? Giovana, e existem ações ou já desse protocolo ou outras políticas públicas, principalmente agora no período do carnaval que nós vamos chegar, que as mulheres estão ali, né, nestes ambientes e que podem sofrer situações como essa? Sim. Tem cartilhas, né? O próprio Ministério Público do Paraná traz cartilhas, a própria Prefeitura de Curitiba, antes mesmo dessa lei, já vinha com ações, né, em relação a assédio. Ela entrega leques em pontos, nos espaços onde está tendo os bloquinhos, né, no pré-carnaval, no carnaval também, com a identificação de atos que podem ser caracterizados como importunação sexual, algo assim, onde recorrer, para onde ligar, etc. Então, é feito já. Não é algo que o poder público não está atuante, não atua, sabe? Mas eu acho que a diferença do protocolo Não é Não, que é importante a gente ter isso, é o privado. O privado e as mulheres também saber. Sim, exato. Então, acho que, além disso, a gente precisa fortalecer mais esses canais. Isto. Entendeu? As informações precisam chegar. Exatamente. E os próprios donos dos estabelecimentos precisam entender que eles também são responsáveis por fazer espaços seguros para as mulheres, sabe? Então, assim, essa é a grande diferença do protocolo Não é Não. Entendeu? Porque lei já existe.
lei existe. Lei existe. Entendeu? Política pública para isso e tal, existe também. Agora, o grande diferencial realmente foi trazer, assim, mastigado as ações necessárias que os donos desses estabelecimentos precisam fazer. Isso, exato. E colocar ali sujeito a multas administrativas, né, etc. Então, isso é muito, muito positivo, mas precisa realmente da atuação do poder público para poder, de fato, acontecer. E em outras cidades já tem essa mesma... Tem, São Paulo. São Paulo é um grande pioneiro da implementação desse protocolo. Isso, exatamente. Muito antes de ser uma lei nacional, ele já tinha uma lei municipal em relação a isso, né? Então, já alguns bares, algumas casas noturnas de São Paulo treinam efetivamente esses funcionários e tudo mais para identificar essas ações de assédio e de possível violência, ou até mesmo identificar as vítimas, né? Porque, enfim, existem muitos sinais, né? Muitos sinais. Agora, é o que eu digo, a gente precisa entender que é necessário uma mudança de mentalidade. Sim. A gente precisa combater uma cultura que é muito maior sobre isso, que culpabiliza a mulher. Então, eu vi uma reportagem do Globo Repórter sobre isso, uns tempos atrás, sobre a implementação desse protocolo lá em São Paulo, né? E falando com eles questionaram as seguranças, mulheres de bares e casas noturnas, enfim, como é que elas faziam, como é que elas identificavam, o que acontecia. E uma fala me chocou muito. A fala de uma mulher me chocou bastante, porque ela dizia que ela identificava quando a mulher estava já mais bêbada, o homem ia lá, estava tentando, né, conseguir alguma coisa, estava segurando mais forte, ela via que a mulher estava afastando, mas não conseguia sair daquilo, etc. E, ao invés dela... Ela foi lá, interviu na situação, corretamente, só que ao invés dela retirar o homem, ela retirou a mulher. Entendeu? Por quê? Porque a culpa era da mulher. Era da mulher. Que estava sendo a vítima desse assédio. Eu sempre fiquei muito preocupada, entendeu, em relação ao ônibus, porque como eu sempre peguei mais ônibus do que hoje, eu não pego mais, mas quando eu pegava ônibus, e realmente, assim, ou vocês têm que ir logo sentar no banco, ou você espera outro ônibus, porque quando você pega um ônibus muito cheio, com muitos outros homens, fica uma situação muito, muito constrangedora. Constrangedora, exatamente. E então, eles se aproveitam, Eles se aproveitam e ficam atrás ali, e ficam tentando tirar teu cabelo, e te encostando de uma forma, sabe, estranha. Então, é algo que eu, assim, nunca permiti, porque eu sempre me posicionei e eu já olhava e já saía muito de perto, porque eu não permito que ninguém me encoste, então eu já saía. Já saía. Mas eu via muitas outras mulheres ali naquela situação ali de não ter como sair. Eles colocam a mão segurando o ferro ali. Exato. E a mulher fica ali e não tem saída. Isso é muito, muito complicado mesmo. E gera muitas consequências para a vítima. Muitas. Emocionais. Hoje mesmo a minha irmã conversando comigo contou que ontem ela estava na fila do ônibus e viu um homem que estava olhando demais para ela e estava na mesma fila que ela, e ela mudou de fila. E ele mudou de novo para a mesma fila que ela estava. E aí ela esperou o ônibus chegar, as pessoas começarem a subir, e ela saiu rapidamente da fila e demorou mais para chegar em casa esperando outro ônibus para não ir no mesmo ônibus que ele. Exatamente. Situação. Olha que situação. E é uma menina de 17 anos. É difícil porque... escutar isto, né, Giovana? Sim, porque na verdade eu tenho muitas histórias parecidas com essas. Exato. Pra mim, a rua sempre foi um lugar muito perigoso. Eu realmente, assim, tinha,
morria de medo de andar na rua. Eu sempre era muito paranoica assim mesmo, de achar que tinha gente me Te olhando já. me olhando já, assim, por conta do assédio Do de assédio, rua. do assédio de rua. assédio de rua. É. Então, assim, é complicado. Aí essa questão do ônibus, mesma coisa, a pessoa às vezes fica te olhando de uma maneira esquisita. Aí você desce, a pessoa desce. Gente, é um medo. É um medo. Irracional. Sim. Mas que a gente não aprende. Porque, assim, minha mãe nunca falou isso pra mim. Olha, toma cuidado. Tomar cuidado não com sei os o quê, olhares, com a olhares. forma como te olha. Parece que é algo que é um chipzinho que você nasce já, né? Programada pra Sim. isso. Sabe? Programada mesmo, assim. E desde cedo, desde muito, muito criança, assim. Nunca chegou, graças a Deus, a ter algo mais invasivo ali, porque eu sempre corria. Mas os olhares, assim, libidinosos, sabe? Aquele olhar nojento. Meu Deus. Eu tive problemas assim. Na esquina da minha casa tem um posto de gasolina. Então, quando eu passava, você tinha aqueles gritos e assobios, umas coisas meias... E aquilo foi me incomodando, porque eu precisava passar por conta do ponto de ônibus. Sim. E aí, um belo dia, eu atravessei a rua e perguntei quem é o gerente desse estabelecimento. Aí ele falou, é fulano. Eu falei, tudo bom? Falei, olha, tá acontecendo uma coisa muito chata. Não tem nem como dizer. Eu moro nessa rua, a minha residência é logo ali em cima. Eu sou casada, tenho 2 filhos. Preciso passar por aqui todos os dias para pegar o ônibus ou até mesmo para ir até a minha academia. Não todos os dias que eu passo, existem muitos gritos, assobios, e eu não concordo com isto. É desconfortável. Então, por gentileza, você poderia ver quem dos seus funcionários que está fazendo isto e pedir para que eles não façam mais. Isso nem lei tinha. Sim. Mas eu já me coloquei, não gosto, não quero. Exato. E se continuar, a gente vai procurar, sim, o que ser feito. Estou lhe avisando. Depois desse dia, graças a Deus, se acabou os gritos, porque parecia uma coisa de louco. Eu até ficava meio assustada, né? Eu pensava assim, nossa, mas é uma Gisele Bündchen que tá passando na rua e eu não tô sabendo. Ficava olhando para trás, porque... Sim. Não que você não se ache bonita, mas é um exagero. Uma coisa assim, desconfortável. Exato. Veja bem, eu estou passando e existe uma gritaria e assobios. E uma invasão, né? Uma invasão. Né? Exato. E eu estava começando aí teve dias que eu mudei de rua, mas aí eu falo assim, não. Por que eu tenho que mudar? Que eu tenho que mudar a rua? Exato. Aí as pessoas dizem, assim, eu lembro muito, muito claramente. Eu ia numa academia perto de casa, que ficava, sério, a 500 metros da minha casa. Eu ia a pé. Eu parei de ir a pé, porque era impossível. Impossível, não dava. Chegou um momento em que eu tava indo a pé. Sem condições. Ouvia buzinadas e tal. Cara, deu um ataque, assim, de pânico, que eu tive que voltar pra casa, não conseguia mais ir. Eu falei, não, agora eu vou de carro. Porque, gente, a 500 metros de casa, eu tinha que ir de carro. Porque eu não podia ir a pé. Ir a pé. Sabe? Isso viola o nosso direito de ir e vir. Sim. Porque a gente se retira de um espaço que é público. Exatamente isto. Entendeu? Por isso que... E o assédio de rua, ninguém fala. Não. Isso é violência, gente. É violência também. Por que é assédio? Porque a pessoa, o serzinho que tá buzinando, que tá assobiando, que tá proferindo palavras grotescas, libidinosas, sim, entendeu? Sim. Ele tá invadindo o seu espaço de caminhar, de estar naquele espaço público, sabe? E por quê? Você acha mesmo que é porque ele tá querendo te cantar? Porque eles falam assim, é uma cantada. Não é cantada, minha gente. Não, isto não. Isso não é flerte. Não. Isso é pra ele querer dizer, mostrar que ele é o dono. Ele é o homem. Eles podem fazer isso com todas. Com todas. Entendeu? Todas. É isso. Que você não é nada. E que você não tá segura.
Esse é o detalhe, porque isso gera insegurança, entendeu? Então, são esses temas que a gente precisa cada vez mais desmistificar, cada vez mais entender. Dentro da academia tem muita produção sobre isso, mas ainda é incerto, a gente não tem dados concretos, o governo não tem uma estatística sobre isso, a gente fica de olhos vendados. Porque para o governo, né, para o Estado fazer uma política pública, ele precisa de dados. Sim. Como é que ele faz se ele não sabe qual é o problema, com quem é o problema, onde que está o problema, entendeu? E como que vai agir, entendeu? Que política vai ser mais efetiva. Então, nós precisamos sim investir em pesquisas sobre isso, sabe? Para as mulheres falarem, para as mulheres poderem contar as suas histórias. É a mesma ideia do Me Too. Por que o Me Too foi tão poderoso? Porque a subnotificação de casos, né, de violência sexual é absurda. Chega ao patamar de 90%. Gente, 90% das vítimas não reportam a violência. Por medo, por culpa, por vergonha. Sabe? Aí, muitas vezes, também foram parceiros, tem uma relação íntima ali, ou acontece dentro de casas noturnas, em que a culpa ainda é muito maior, porque questiona por que aquela mulher estava ali, naquela hora, naquele momento, vestida daquele jeito, sabe? Então, é um movimento que a gente precisa fazer cada vez mais, de escutar essas vozes, Sim. de dar valor, Sim. e de não assim, diminuir o que o assédio é. Concordo plenamente. Que a gente fala assim, mas é leve, mas não encosta na pessoa. Mas e o que produz na mente? Na mente. E o que isso significa de fato? Sabe? Então, isso é uma violência simbólica muito grande, sabe? Então, a gente precisa entender tudo isso. E outra coisa, isso atinge as mulheres, especialmente na saúde mental, porque ela fica em alerta constante. Sim. Gera um medo muito grande. Um medo absurdo. E ela vai se isolando, porque ela não tem com quem falar. Exatamente. Até mesmo porque você teve casos de muitas mulheres pacientes de certos médicos que elas acabaram tendo isso, ficaram anos sem falar, e quando aconteceu um fato, aí você pode ver que vem uma enxurrada. Vem uma enxurrada que você fala, meu Deus, agora não para mais vir mulher. Mas por quê? Porque teve que vir uma... Quebrar o silêncio. Começou aquela que fazia 10 anos, aquela que fez 15 anos, aquela outra que não sabia para quem contar, aquela que até hoje toma remédio, aquela que perdeu o relacionamento com o marido porque não conseguiu. E assim foi. Isso você vê por quê? Entendeu? Porque gera o medo. Medo. Para quem eu vou contar? Exato. Exatamente. E aí o processo judicial criminal também é muito demorado, é muito lento. E é muito doloroso. Porque você coloca... Porque a vítima, ela precisa reviver toda a violência. Provar essa violência. Provar essa violência. E ainda ser vítima, de novo... de uma sociedade, muitas vezes. Exato. E pior, às vezes, de advogados, juízes, embargadores, etc., que tentam buscar... desqualificar ela como mulher. Ela como mulher. É isso mesmo. Sabe? Então buscam assim, mas como é que era? Olha a roupa aqui da pessoa, olha como ela era vestida, olha a vida pregressa dela, olha... Não sei. Então, isso... Agora a gente teve uma conquista no STJ, inclusive, em relação a isso, que não é possível, em caso de violência sexual... os promotores, advogados, juízes, etc., perguntar e questionar a vida pregressa dessas mulheres. Então, isso é um grande marco, né? Depois de muitos casos, assim, realmente tristes, lamentáveis. Giovana, chegamos nos nossos, finalmente, aqui do nosso programa Empreendendo com Elas, que foi incrível hoje. Foi uma delícia conversar com você. Quero que você esteja mais vezes no nosso programa aí, nesse 2025, trazendo muito mais mulheres na política, que é o que a gente precisa. Será um prazer. Por você ter ficado esse tempo conosco.
Amanda, obrigada por também, né, sempre estar comigo aqui, cuidando dessa parte dos bastidores, das câmeras. Sim, porque agora nós estamos, né, na TV Paraná, estamos no YouTube, estamos no Instagram, então muitas plataformas aí chegando aqui no grupo de comunicação, né, Paraná Oficial. Obrigada, Giovana, muito bom conversar com você, é um assunto que particularmente gosto muito. E estamos encerrando sexta-feira. Bom Sextou. fim de semana a todas as nossas ouvintes, até segunda-feira. Temos um bom fim de semana, segunda-feira estaremos de volta com mais uma história inspiradora no Empreendendo com Elas. Giovana, muito obrigada, um bom fim de semana para você. Obrigada. E vamos se falando aí para que vamos ver a sua agenda para nos próximos aí você também esteja conosco falando um pouco mais de política na mulher, que eu gosto, amo e agora estou aprendendo cada vez a gostar mais ainda. Muito Quero obrigada. que você deixe as suas redes sociais, por gentileza. Está certo. Então, primeiramente, agradecer novamente, Josi, Amanda, um programa Empreendendo com Elas. Muito obrigada por me convidar novamente aqui. Fico muito feliz dos temas que a gente abordou, pela oportunidade da gente estar falando sobre esses temas tão sensíveis e tão difíceis, né, de falar às vezes. Sim. E eu fico à disposição. Uau, que coisa boa. Fico à disposição para quando Isso é muito quiserem bom. aqui eu estar retornando. Minhas redes sociais, no Instagram, _Machado. Então, se tiver alguma pergunta, alguma situação que queira também compartilhar, então pode me mandar uma DM. Ficarei muito feliz em continuar o debate por lá. A Camila acabou colocando um coraçãozinho lá onde eu postei, então um beijo para a nossa mais nova vereadora e quero que você veja com ela para que você e ela esteja aqui no programa para nós falar dessas mulheres lindas e jovens aqui no nosso programa. Será um prazer recebê-las também. E fica aqui a minha gratidão, meu agradecimento a todos os nossos ouvintes. Um beijo no coração de vocês, bom fim de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.